Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você para ler juntamente comigo Mateus, capítulo 5 e o versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o nosso tema hoje é o sal da terra. Então Jesus diz que eu e você somos o sal da terra. Então, uma breve observação. Sabemos que o sal ele é um agente de sabor, porque é necessário adicionar sal à comida para que não fique insossa, não é verdade? Então aquela comida fica saborosa com o uso do sal. Mas também sabemos que o sal ele é usado na preservação, pois, por exemplo, há algumas carnes que costumam serem salgadas. Geralmente tem algumas carnes que costumam ser salgadas e são preservadas sem precisar de refrigeração nenhuma, nem congelamento algum. E mesmo assim continuam com boa qualidade por causa do sal. Então o sal tem esse poder de preservar. Mas agora falando do sal, quando se refere a mim e a você, quando Jesus diz vós sois o sal da terra, então agora nós vamos começar a ver um detalhe interessante aqui. Vós sois o sal da terra. Então também vemos que apenas nós somos o sal da terra. Então começamos a ver que somos diferentes. Vós sois o sal da terra, vós sois diferentes. Então é esse terceiro ponto aí, né? A diferença. Mas vamos começar a falar sobre os primeiros. Por exemplo, eu e você como sal da terra, aonde ao ódio levamos o sabor do amor. Pois o Senhor Jesus nos ensina em João capítulo 15 e o versículo 12, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então levamos o sabor do amor para um ambiente onde está cheio de ódio. Então levamos o sabor do amor, somos sal da terra. Aonde há guerra, por exemplo, levamos o sabor da paz. Pois Jesus nos diz em Mateus capítulo 5 e o versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o que é o pacificador? É aquele que leva a paz. Então vamos levar o sabor da paz em um ambiente que está em guerra. Você entende? Então, como sal da terra, levamos o sabor do amor, aonde há ódio, levamos o sabor da paz, aonde há guerra, e também levamos o sabor da esperança, aonde há desespero e falta de fé. Pois a palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então nós levamos o sabor da fé e da esperança, aonde não há esperança, aonde não há crença mais, aonde há falta de fé. Mas nós, como sal da terra, também trabalhamos na preservação. A preservação de quê? Da vida, é claro. Então, como isso se dá? Por exemplo, em Nínive, ou melhor dizendo, Nínive ia ser destruída, não é verdade? Mas por meio da pregação da palavra de Deus, por Jonas, o povo se arrepende. Isso tudo está no capítulo 3 de Jonas. Aliás, eu vou recomendar o capítulo 3 de Jonas para você ver. Então o povo ouve a pregação e se arrepende. E Deus resolve não destruir mais aquela cidade. Deus volta atrás com uma decisão. Então preservou a vida daquele povo. Então Jonas ali, naquele momento, o que foi que aconteceu? Jonas levou a preservação da vida até o povo. Então trouxe a preservação da vida. Então, como sal da terra, trabalhou em cima da preservação da vida. Mas aquelas pessoas iam morrer todas. Haveria uma destruição ali, porque o próprio Deus disse que ia destruir, conforme o versículo 4 de Jonas capítulo 3. Mas no versículo 5 mostra que o povo creu. E o versículo 10 mostra Deus voltando atrás com a decisão. No final das contas, por causa da pregação, o povo se arrependeu e não houve destruição. Assim é hoje. Por causa da pregação do Evangelho, pessoas se arrependem, pessoas passam a crer em Jesus. Então eu e você como sal, trabalhamos na preservação, para que pessoas sejam salvas e não perdidas.
Porque o objetivo de Deus é que todo aquele que crê em Jesus seja salvo, conforme está escrito em João capítulo 3 e o versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então falamos sobre a preservação da vida. Então quem estava destinado à perdição agora está destinado à vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas crendo em Jesus a coisa muda. Então passamos a ter a vida eterna. Então eu e você, como sal da terra, também trabalhamos na preservação. E as nossas propriedades, que não podemos perder, estão justamente fundadas no Evangelho de Cristo, seguindo o Evangelho de Cristo. Então, dando continuidade ao texto, eu e você, como sal da terra, também atuamos na diferença. Aí você poderia perguntar, como assim? Por exemplo, Malaquias capítulo 3 e o versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então você começa a observar que, conforme esse texto aqui, aquele que serve a Deus faz diferença em relação àquele que é ímpio. Então eu e você, como sal, não é o sal da terra? Então somos diferentes. É o sal da terra. Então o sal é o sal. Ele é diferente de outras coisas. Então, justamente, levamos essa questão aqui também adiante sobre a diferença. Então fazemos a diferença por nossas atitudes. Porque é possível se enxergar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então você veja aqui, por exemplo, veja a atitude de uma pessoa que serve a Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Conforme Romanos capítulo 12 e o versículo 20, está escrito assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então veja a atitude de quem serve a Deus. É capaz de fazer um bem, até mesmo para aquele que for seu inimigo. Também, na continuidade do mesmo versículo, diz assim: porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então as nossas atitudes, como sal da terra, onde também fazemos a diferença, também pode levar pessoas à conversão. Porque amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, isso no mínimo leva alguém à reflexão. Então há pessoas que são inimigas e vão refletir sobre aquilo ali. Porque o servo de Deus, ele faz a diferença. Porque o servo de Deus é o sal da terra. Então aprendemos o que aqui hoje? O que é que eu posso dizer para você? Aprendemos o que? Nós, como sal da terra, levamos o sabor da paz, do amor, da fé. Então onde há descrença, a fé, levamos assim. Aonde há falta de amor, levamos o sabor do amor. Aonde há guerra, ou a falta de paz, posso dizer assim, levamos o sabor da paz. E ainda trabalhamos na preservação da vida. Nós somos o sal da terra, então trabalhamos na preservação da vida por meio do Evangelho de Cristo, que levamos as pessoas para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que nele crê, ou seja, crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João capítulo 3 e o versículo 16. E por fim, ainda fazemos a diferença. Porque fazemos diferença em relação àquele que serve e aquele que não serve a Deus, melhor dizendo. Corrigindo. Então, nesse caso, nós como servos de Deus fazemos diferença com relação a quem é ímpio. Por isso que a palavra diz: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o que serve a Deus faz diferença em relação ao que não serve. Você entende? Então, nós como sal da terra ainda fazemos diferença, porque é o sal da terra. Então, nossas atitudes são diferentes. Porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Ama teu inimigo. Jesus está nos ensinando a amar os nossos inimigos. Conforme Mateus capítulo 5 e o versículo 44. E essa é a condição que ele dá para sermos filhos de Deus. E ser filho de Deus também é ser sal da terra. Então essa é a nossa essência. É seguir aquilo que Jesus nos ensinou. E assim vamos levar esse evangelho adiante, pois Jesus nos diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é isso que acontece. Agora, se eu e você perdemos as propriedades de levar uma vida segundo o evangelho de Cristo nos ensina, então também já não há mais sabor em nós. E já não há mais diferença. E já não há mais preservação alguma. E a única coisa que resta é ser jogado fora, para ser pisado. Mas que hoje eu e você possamos refletir mais sobre a palavra de Deus e permanecer firmes, sabendo
que conforme Mateus capítulo 24 e o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então só alcançaremos a salvação se formos perseverantes e seguirmos até o fim no Evangelho de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.